Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, dando os meus questões basicamente sobre algo que até é perene, digamos assim, no Brasil, e até que eu já falei algo isso antes mesmo das eleições presidenciais anteriores, né? Que é que estamos vendo agora, os resultados, e que ainda veremos muita coisa. Primeiro, nós estamos vendo que basicamente o amor custa caro, certo? O governo Lula, com a sua plataforma de, digamos assim, acabar com a polarização, tá, digamos, fazendo isso, só que pela negativa, todo mundo contra ele, certo? E segundo, bom, basicamente por quê? Porque quem representa o povo, e aí dos vícios da democracia, principalmente a brasileira, são os deputados. Tanto nas assembleias legislativas estaduais quanto na Câmara dos Deputados em Brasília, quem representa tanto, não vou dizer apenas o povo, mas grupos da sociedade, setores, independente de quais eles sejam, são realmente os deputados. Como eu digo, e onde eu quero chegar, basicamente a pessoa, e o que eu falei anteriormente é o seguinte: não adianta você ter votado no Bolsonaro, no Lula, na Tebet, como eu fiz e me arrependo amargamente, mas isso é outro assunto. Não importa quem fosse o Imael, por exemplo, fosse o cara o Padre Kelmon, em si ele não é o autocrata, ele depende de quem do Congresso, certo? E o Congresso, e já para quem fala de o impeachment da Dilma foi golpe parlamentar, o parlamento não dá golpe, ele é uma representação da vontade do povo. Mesmo com o vício de, digamos, ter o Senado, que é a representação dos estados, e aí você é outra coisa, basicamente o presidente, ele não é um autocrata, ele não é um monarca absoluto, entendeu? Ele não governa, ele não reina, mesmo estando numa república, ele não está no comando sozinho, e nem ele nem seus ministros apenas e tão somente. Então o que acontece quando a gente vê gente tendo os seus benefícios cortados com esse corte de gastos, mostra exatamente a falta de preparo para a vida democrática, né? Para a vida democrática, que a gente pode dizer. Porque basicamente é assim, como tem aquela pesquisa em quem você votou para deputado, e aí a pessoa não se lembra, dependendo até entre o período do primeiro para o segundo turno. E aí dá nisso. O deputado que deveria falar isso. O deputado é uma pessoa com quem você tem uma ligação quase direta até, certo? Se eles trabalham 3 dias por semana em Brasília, o resto do tempo é para eles estarem nas suas bases eleitorais, certo? E principalmente agora com questão de redes sociais e tudo mais, eles estão bem mais acessíveis e bem mais fáceis de achar até. Perfeito. Então, assim, isso já mostra um despreparo mesmo. Então, assim, quando você vê nesse corte de gastos, você vai ver que exatamente quem não tem representação política é o povo. Por quê? Porque ele ignorou quem votou para deputado, que é o representante mais direto dele do que um presidente, porque afinal, como eu disse, ele não é o autocrata, ele não faria nada, tanto que todas as medidas de corte de gastos são chanceladas, digamos assim, pelo Congresso. E aí as pessoas estão dizendo, culpando o Lula e tudo mais. Eu não vi, como também já disse, quando o Lula foi eleito, eu diria: olha, eu, se fosse ele, inventaria uma
diarreia para não assumir o cargo, porque, sinceramente, né? É um comando que de nada, né? Mas enfim, ele tá lá, ele que seja feliz. Mas é assim, o despreparo para a democracia mesmo. Você acha que simplesmente beijando a mão do presidente, como teve o rapaz que é deficiente, teve os benefícios dificultados, né? Realmente ele não tem poder político. Por quê? Porque o voto dele, o representante que ele considera o representante dele, está dissolvido em sei lá quantos milhões de votos. Enquanto, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem 70 deputados, por exemplo, já para ele conseguir chegar em Brasília, ele precisa até de menos votos. Eu não vou entrar no método de minúcias de coeficiente eleitoral. Mas basicamente é isso que eu digo. Enquanto a pessoa ficar se preocupando com o executivo, com tudo mais, e achando que ele vai resolver, tiver essa mentalidade messiânica mesmo, né? De que vai vir um arauto resolver, fique tranquilo que vai piorar muito e muito, 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 tá? E é isso que aprender a votar, não é dizer, o Lula roubou, mas o Bolsonaro fez pior, o Bolsonaro não tá isso, que não interessa. A questão é que, assim, a renovação política tá se comprometendo em manter as coisas, e eu digo da geração política, tá se comprometendo em preservar o status quo. Vamos chorar? Vamos triste? Não, as pessoas vão ter de descobrir sua fórceps, infelizmente. Então, assim, não pode dizer, o Lula não representa mais o povo, o Lula perdeu a legitimidade. Olha, mas a questão é, você tem um deputado ainda que te represente, e eu não digo nem que você tenha votado, porque você não deve nem lembrar, pra pressionar, pra ir no Instagram, pra falar, sei lá, pelo menos com assessor de alguma coisa, não. Entendeu? E eu digo isso de uma simpatia assim, porque você achou o cara mais bonitinho mesmo. Você viu a foto dele, achou a aparência da pessoa agradável e você disse, entendeu? Porque disso, porque no mais você vai ficar redundando nisso, vai ficar simplesmente falando de governo Bolsonaro, governo Lula, governo Dilma, governo Temer e o que? Nada. Entendeu? E aí o que acontece? A parte que não tem representação no Congresso e consequentemente tendo a sua representação na presidência, que está diluída em milhões e milhões de pessoas e de interesses, consequentemente não está sendo representada. Isso é uma pobreza da democracia brasileira. E como eu disse, repetindo, não adianta você sair dizendo, esse cara faz velho, o Lula vai morrer. Isso não interessa, isso não vai resolver. Entendeu? Não adianta o Lula, ele, digamos, ver esse vídeo, chegar à conclusão que realmente a ideia da caganeira e eles jogar bola pro Alckmin vai resolver. Vai precisar ainda, como é uma questão financeira, econômica e financeira, você vai ter que deixar ainda muita gente insatisfeita. E assim, quem tem poder político, por exemplo, os próprios deputados não deixam de cortar seus benefícios, os judiciários. Agora, o pobretão que recebe Bolsa Família, ele não tem poder político. Ele pode fazer cara feia, ele pode for o que for, mas posso garantir, bala de borracha e gás lacrimogênio pra essa gente ficar calma não vai faltar. Emprego pra pessoa que faz parte de tropa de choque não vai faltar para deixar essa gente calma. E aí, basicamente, vai ser isso. E não é uma, como eu disse, não é uma questão de faz velho e tudo mais, é uma questão simplesmente de
saber praticar a política, entendeu? Porque assim, o que adianta, digamos, tem a PEC do, sei lá, do obrigatório fazer a barba a cada 30 dias. E que veja quem saiu. Se você vai ver uma vez, vai depois você nem sabe se você votou ou não. Não interessa. Entendeu? Fazendo uma analogia boba, mas eu acho que bem própria, democracia é isso. Não basta, é como ser pai, não basta ser pai, tem que participar. E eu digo, não é obviamente fazendo manifestação o tempo todo, mas realmente vendo que as pessoas, acompanhando mesmo. E como eu disse, com questões de mídias sociais, isso daí tá bem mais fácil. Agora, você achar que o autocrata que tá no Planalto vai resolver ou ele deixou de te representar, problema seu. Quem tem que te representar deveria ter sido deputado, que até tá mais próximo. Por exemplo, se você for pensar em precificar, o preço de um voto para deputado, seja federal ou estadual, ele é muito mais interessante do que, por exemplo, para presidente. Pensa, para você eleger um presidente, você precisa, digamos, 60 milhões de votos. A campanha vai, digamos, custaria quanto para, se ele for gastar num plano de marketing cada voto? Agora pensa num deputado, se ele precisa de, digamos, 100 mil votos, é muito mais barato. E agora pensa até num vereador, por exemplo, também. E ele tá mais próximo de vocês. Agora, assim, achar que um cara que recebe 60 milhões, tá, onde você é um em meio a 60 milhões ou mais ou menos, eu acho que, e você achar representado, eu acho que você tá um pouco distante, mas Brasília é um oxímoro por ser uma abstração concreta e também ser a Disneylândia da loucura, então seja feliz, ou pelo menos tente. Obrigado.